Senhor Jesus, te convidamos para estar conosco nesta manhã. Tua palavra é tão rica, tão cheia de tesouros, ó Deus, não só para conhecer quem o Senhor é, mas até para nos dar instruções sobre o nosso tempo. Nós podemos achar que essas histórias não têm nada a ver conosco, mas na verdade tem tudo a ver, tem tantas coisas que podem ser aplicadas para o nosso tempo, mas ao mesmo tempo nós somos incapazes de fazer isso sem a Tua revelação, sem a Tua ajuda. Ó Deus, nós vivemos em situações específicas hoje e precisamos da Tua ajuda, não só individualmente, mas especialmente como Tua igreja. Precisamos saber como caminhar, Senhor, como ser o povo que o Senhor espera nesta época, Senhor. Ó Deus, assim como nós vemos quantas vezes o Teu povo deixava o Senhor na mão, deixava o Senhor sem alguém na terra para realmente dar um verdadeiro testemunho de Ti. Nós sentimos que estamos fazendo a mesma coisa hoje. Não estamos representando, não estamos manifestando ao mundo quem o Senhor realmente é e nem aquilo que o Senhor quer fazer, especialmente para preparar o caminho para o Teu retorno. Nós desejamos o Teu retorno, mas muitas vezes fazemos as coisas erradas. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ilumina os nossos olhos, e não só os nossos, Senhor, mas, ó Deus, ilumina o Teu povo, Senhor, em toda parte, Senhor. Nós estamos aqui pensando não só em nós, estamos aqui pensando nos Teus propósitos, estamos aqui pensando no projeto que o Senhor tem na terra, Senhor. Ó Deus, aqui, Senhor, nessa história de hoje, ajuda-nos a entender, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos no livro de Isaías, porque Isaías tem uma parte da história de Acaz. Estamos estudando a vida de Acaz, rei de Judá, e Isaías não explica muita coisa sobre o contexto, porque isso está em Reis e Crônicas, como lá vai explicar que o rei da Síria, o rei de Israel, os dois fizeram uma aliança e atacaram Acaz em Judá. Mas Isaías, então, ele tem uma história aqui, um incidente que aconteceu. Isaías era o profeta de Deus e ele foi enviado por Deus para falar com Acaz. Isaías capítulo 7, já começamos isso semana passada, e vimos como Isaías foi enviado, inclusive com o filho dele. O filho dele, não sabemos que idade era, mas Isaías levou um filho porque o filho tinha um nome profético, o filho tinha um nome significativo. Esse primeiro filho, depois vai ter um outro filho de Isaías no capítulo 8, mas esse filho de Isaías só menciona que ele levou. Capítulo 7, versículo 3, diz o Senhor a Isaías: tu e teu filho Sear-Jazube. O que quer dizer Sear-Jazube? Um remanescente retornará. Para Judá, lembra que nós estamos estudando os dois reinos. O reino do norte, o reino das 10 tribos, o reino chamado Israel, eles estão faltando poucos anos para ir para o cativeiro. Eles estão nos últimos, é o penúltimo rei, esse rei Peca, que fez aliança com Síria para atacar Judá. Ele é o penúltimo rei e faltam alguns anos, não sabemos exatamente o ano que aconteceu aqui, então faltava o quê? 12, 13 anos, alguma coisa assim, para o reino de Israel ser finalizado. Então está no fim. Agora Judá não, Judá ainda vai um bom tempo. Só que esse rei Acaz, ele foi um dos piores reis da história de Judá, e por causa do que ele fez, vai chegar quase a um ponto de, assim, eles passaram por um triz de ser também levado para o cativeiro pela Assíria também. Mas Deus ainda não tinha falado com Judá: vocês vão para o cativeiro. Mas
esse filho de Isaías chama-se um remanescente voltará. Esse é o significado do nome dele. Quer dizer, o povo de Judá nem foi para o cativeiro e já está falando sobre remanescente. Então, realmente é um nome profético. A gente não sabe muita coisa, assim, Deus falou com Isaías especificamente, vai com seu filho. Então, Deus queria que Acaz soubesse desse nome profético, mas depois disso não tem mais assim, comentários específicos sobre o nome do filho, mas vocês vão ver, a gente vai tentar fazer um resumo, porque são vários capítulos aqui em Isaías, não vamos aprofundar muito, mas capítulos 7, 8, 9 e 10, esses 4 capítulos juntos de Isaías, formam uma sequência, e é tudo relacionado com esse momento, com esse incidente, com essa ocasião da vida de Acaz, ok? Então, a gente já falou semana passada, só quero retomar, porque nós temos que avançar mais aqui no capítulo 7. Mas lembre então que Acaz já era um homem que tinha feito muita coisa errada. No entanto, Deus estava enviando uma mensagem surpreendente para nós. No versículo 4, né? Ele usa 4 palavras em seguida para enfatizar que é para confiar. Então, estou colocando aqui nesse flip chart, aí você tem um esboço também, mas assim, isso aqui é para dar assim, mais pontos assim, para você entender qual foi a mensagem que Deus deu para Isaías para levar para casa. E a primeira coisa é, confie em Deus. Como assim? Será que assim, a gente pensa, e muitas vezes Deus mandava assim, a primeira coisa que Deus falava muitas vezes quando o povo estava longe dele é arrependimento, primeira mensagem de João Batista, primeira mensagem de Jesus, arrependimento. E claro que isso faz parte da mensagem de Deus. Mas Deus nem sempre segue uma cartilha, nem sempre segue uma ordem específica, uma fórmula pré-feita, assim. Ele simplesmente chegou para esse homem que não estava servindo a Deus, não estava sendo fiel a Deus, ele nem estava buscando a Deus, e Deus fala assim, tome cuidado, vigie os seus sentimentos, porque a história começa no versículo 2, dizendo que o coração de Acaz e de todo o povo de Judá, quando eles souberam que estava vindo esse ataque contra eles, o coração deles ficou como árvores flutuando no vento, ficou assim, como uma vara, como uma folha, sem estabilidade, eles ficaram muito assustados. Então Deus chega e fala, confie. E como eu falei domingo passado, é uma ordem que Deus dá para nós e que a gente não tem condições. Como é que você faz quando você está numa situação precária, quando você está à beira de um precipício, você vai cair, você não tem recurso, você não tem para onde sair, e Deus simplesmente fala, confie, fique calmo. Não, né? Jesus falou, né? João 14, não se turbe o vosso coração, né? Fique calmo. Mas como eu vou ficar calmo? Então, assim, a gente falou tudo isso, assim, é uma lição que a gente tem que aprender 365 vezes por ano, nós temos que aprender essa lição, 365 vezes por ano, é uma lição, assim, que podemos ganhar mais confiança em Deus à medida que caminhamos com Ele, mas é uma lição que a gente tem que aprender continuamente, de uma maneira nova, que cada situação é nova. E, sabendo disso, Deus também vem ao nosso socorro. Então, você vê assim, o que Deus estava dando mesmo para um homem como Acaz? E como eu falei domingo passado, assim, se Deus deu isso para Acaz, não que eu ou você sejamos melhores do que ele. Na nossa natureza, nós somos iguais. Mas eu espero que Deus não nos veja como Acaz, assim, que nossa vida hoje não seja uma vida de infidelidade, de estar longe de Deus. Então, de alguma maneira, assim, se Deus falou isso com Acaz, eu posso dizer, Ele está falando isso conosco também. Eu posso ter essa esperança de que se Deus mandou uma mensagem como essa para um homem como Acaz, Ele também está mandando para nós. E não só, assim, então, se ele fez isso com Acaz,
ele fez de um jeito, ele estava procurando, e isso me dá essa visão que a gente falou também, de que Deus estava se humilhando, que Deus estava se colocando como se fosse de joelhos diante de Acaz, dizendo: por favor, confie em mim, porque a confiança é realmente o que Deus procura em alguém que o ama, né? Então, assim, a gente fala assim: não terás outros deuses. Deus não quer idolatria, mas além de não ter idolatria, Ele quer confiança. Então, são os dois aspectos muito importantes da nossa devoção com Deus, né? Ter só Ele na nossa vida, mas não só ter só Ele. E, aliás, assim, se você não tiver confiança, você não tem só Ele. Qualquer atitude de confiar em outra coisa é ter um outro Deus. Então, são intimamente ligados. Mas Deus chega e fala assim: tome cuidado, aquieta o seu coração, não temas, não desfaleça o teu coração. Então, Deus falou com ele, a própria palavra de Deus. Já pensou Deus chegar para você, Deus mandar um mensageiro, Deus de alguma maneira, não vem Isaías para nós hoje como naquele tempo, mas Deus envia recados, Deus manda coisas que a gente sabe claramente que vieram de Deus. Então Deus manda uma mensagem para nós falando: não temas. Isso em si já é um instrumento para nos dar confiança. Mas Ele vai fazer mais do que isso. Então Ele continua falando nos outros versículos, e Ele termina o versículo 9 falando: se você não confiar firme na fé, você não vai ter firmeza. Se você não estiver firme na fé, você não vai ter firmeza na situação de perigo que você está enfrentando. Então nós jamais vamos ter firmeza em qualquer outro tipo de recurso. É isso que ele estava querendo dizer. Você pode buscar recurso em outras fontes, você não vai ter firmeza, né? Então, firme-se na fé, que isso vai te dar firmeza na situação. Aí, versículo 10, né, ele sabe que Acaz precisa de mais alguma coisa. Ainda não foi suficiente para Acaz ter essa plena confiança que ele está pedindo. Então, dependendo da situação, Deus nem sempre vai fazer isso conosco, mas Ele pode fazer. Ele fala com Acaz para pedir um sinal. Então, a segunda coisa aqui que ele fala com Acaz: peça um sinal. É muito diferente de quando você, não estou falando que não pode, tem situações bíblicas em que as pessoas pediam um sinal. Mas nesse caso foi Deus que falou com ele para pedir um sinal. Deus falou com ele: pode pedir um sinal. Para que Deus falou com ele para pedir um sinal? Também a gente falou sobre isso domingo passado. É para aumentar a sua fé em Deus. Antes de enfrentar essa situação do perigo, da aliança desses dois reis, dos exércitos, como eu falei, assim, a gente não tem certeza absoluta, mas aparentemente, assim, pelo menos a minha dedução é que esse ataque era o segundo ataque desses dois reis. O primeiro ataque, nós vimos em 2 Crônicas, já tinha acontecido e Acaz tinha sido terrivelmente derrotado. Então agora eles vieram de novo. Não tenho certeza absoluta disso, porque os textos não são muito fáceis da gente fazer essa ligação, essa sequência, né? Esse encaixamento das três narrativas. Mas é uma possibilidade de que essa tivesse sido a segunda vez. Se era a segunda vez que ele estava sendo atacado, e a primeira ele tinha levado uma derrota muito séria, claro que ele estava com muito medo. Mas Deus estava falando assim: você pode pedir um sinal agora. Peça um sinal grande, não peça um sinal pequeno. Ele fala assim: peça ao Senhor teu Deus um sinal, versículo 11, pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Quer dizer, uma coisa muito impossível, uma coisa assim fantástica. Pode pedir. Por quê? Porque se ele pedisse um sinal, temos exemplos de outras pessoas, né, como Gideão, que pediram um sinal e Deus fez, e isso gerou fé em Gideão para enfrentar uma situação impossível. Então Deus falou assim: peça um sinal que
aí você vai entender realmente que eu estou falando, que é Deus que está falando e que Deus vai cumprir. Então, peça um sinal. Grande oportunidade, né? Quantos de nós gostaríamos de ser um Acaz nesse momento? Não nos outros aspectos da desobediência dele, mas de, né, assim, ou ser um Salomão, assim, pede o que você quiser, né? Ou aqui, assim, peça o sinal que você quiser. Deus, em certas situações, Deus fala, pode pedir um sinal. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa de algo para você entender que realmente estou com você. Só que Acaz fez que estava sendo humilde. Ele fez que estava sendo muito assim, não, eu não vou pedir uma coisa disso para Deus. Imagina assim, quem sou eu para, assim, essa falsa modéstia, essa falsa humildade. Na verdade mesmo, o que Acaz estava assim, qual que era a situação dele? Ele não queria colocar a confiança dele em Deus. Então ele não ia pedir um sinal para Deus. Então a resposta dele, e foi uma resposta totalmente errada, porque ele disse, eu não quero, versículo 12, não pedirei nem tentarei ao Senhor. O que é tentar o Senhor? Tentar o Senhor é quando Deus promete uma coisa, você não acredita, exatamente a falta de confiança. E Deus estava falando, peça um sinal, e ele falou assim, não, eu não vou tentar o Senhor. Na verdade, ele acabou de tentar o Senhor, porque Deus falou assim, pode pedir um sinal, e eu farei. E ele falou assim, não, quem sou eu não vou tentar. E na verdade, ele estava demonstrando que ele não queria colocar essa confiança em Deus. E aí agora Deus muda o tom, porque até aqui Deus estava dando uma chance, até aqui Deus estava falando, confie, esses dois inimigos que estão vindo contra você, estão vindo juntos, né? Um inimigo já é ruim, mas imagina assim uma aliança de dois inimigos, estão juntos, eles estão vindo contra, se uniram para vir contra. Então, e Deus falando assim, não, esses dois, eles não são de nada, eles vão acabar, né? Na profecia, nos versículos anteriores, ele fala assim, dentro de poucos anos, eles não vão ser nada mais. E então Deus estava dando uma promessa para alguém que nem merecia essa promessa. Só que como Acaz não quis confiar em Deus, e aí que está o grande teste, e é isso que eu não sei como... assim, como Deus vai nos convencer disso, eu não sei como a igreja vai entender isso, que eu acho que a igreja hoje não está entendendo a mensagem de Deus. Eu acho que nós estamos realmente fazendo exatamente o que Acaz estava fazendo, nós estamos buscando recursos, não é só em termos de dinheiro, nós estamos buscando, quando nós pensamos assim, como que Deus vai... dar condições para a igreja fazer a obra de Deus na terra, nós estamos pensando em outros recursos, não os recursos de Deus, como a gente mostrou aqui algumas aulas atrás, mostrando que Israel era uma pequena, naquele tempo era uma nação. A igreja hoje não é mais uma nação, um estado político. A igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Mas na comparação, quando nós fazemos o paralelo com hoje, então Israel era uma pequena nação no meio de muitas outras nações. E a Bíblia, assim, a história de Israel se relaciona mais com as nações que ficavam próximas a Israel. Então nós temos Síria, nós temos Assíria, nós temos Babilônia, nós temos Egito, nós temos Pérsia, depois Roma, né? Então esses países que eram os países que dominaram sucessivamente o mundo, a região em que Israel estava inserido. Então essas outras nações representam para nós, né? E daí tem até aquelas profecias de Daniel, as visões de Daniel, depois do Apocalipse, que mostra que essas nações, esses impérios que vieram sucessivamente dominando o mundo, eram manifestações sucessivas
do que em Apocalipse é chamada a besta. A besta do Apocalipse, né, capítulo 13 e tal, é a manifestação, é uma força no mundo que, assim como a igreja representa Deus, deveria representar Deus, a besta é uma figura do dragão. O dragão é Satanás. Ele tem 7 cabeças e tem 10 chifres e tal. A besta é igual. Então a besta, que claramente é o sistema político, é o sistema econômico, é o sistema que domina essas forças dessas nações do mundo, são as cabeças da besta são esses impérios sucessivos. Então, o que isso significa? Qual a aplicação que estou querendo fazer? Hoje, a igreja está no Brasil, está na Argentina, está nos Estados Unidos, está na Europa, está em todos os países do mundo. Os governos, o Estado, o sistema político, mas não só, é todo um sistema interligado. É o político, o econômico, religioso também, né? Mas assim, a besta representa mais o sistema político e econômico, que é a mulher que depois é montada na besta, que é mais o sistema religioso. Mas é muito interligado, é muito interligado. Então, essas forças são as outras nações. Nem sempre as outras nações eram uma manifestação de Satanás. Deus mandou, teve uma época que a Síria, Deus mandou Jonas para falar com a Síria. Então a Síria, como povo, como nação, eles não eram pessoas que Deus odiava. É o sistema que o sistema do mundo, o curso do mundo, o príncipe do curso desse mundo que fala no Novo Testamento. Então, quando Israel buscava, aí faz o paralelo, quando Israel, como o povo de Deus, Israel agora a igreja, não no sentido que Deus não tem mais propósito para Israel, mas quem é o povo de Deus na terra que deve representar Deus na terra hoje? A igreja. A igreja hoje está no meio das nações. E quais são as nações? Para nós aqui no Brasil é o Estado político, é o sistema que governa o Brasil. Em cada país são manifestações. Um dia, nós não sabemos exatamente como, mas a gente não entende muito. Eu, particularmente, eu nem tenho a pretensão de achar que eu sei como que vai ser o sistema do anticristo, como que vai ser, mas a ideia é que esses sistemas vão se unir. Ou como naquele tempo, assim, a Síria começava a dominar todas as outras nações. Então, esse anseio de dominar todas as nações é um anseio que contradiz o propósito de Deus, porque o reino de Deus é que vai governar todas as nações. O reino de Deus não é levar a gente embora e deixar Satanás brincar aqui na terra. O propósito de Deus é o reino de Deus. Aparentemente, esse é o grande mistério, porque Daniel e Apocalipse falam sobre isso. Aparentemente, a igreja vai sofrer derrotas. Mas tem 2 tipos de derrotas. Um tipo é a derrota ruim, que eu fiz essas flechinhas aqui. Qual era o propósito de Deus com Israel? Era que, as flechas pretas aqui, que Israel influenciasse as nações. Que Israel mostrasse para as nações quem é Deus. Que Israel mostrasse para o povo como é o verdadeiro Deus, para que eles pudessem também conhecer o Deus verdadeiro. Mas o que acontecia quando Israel não cumpria o seu propósito? A flecha vermelha. As outras nações é que influenciavam Israel. E isso tudo é o que tem acontecido na história da igreja. Houve vários momentos importantes na igreja, quando a igreja realmente influenciou de maneira positiva o mundo. E uma das mais clássicas é quando tanto assim, movimentos da igreja, como Deus até usou chefes de Estado, como Wilberforce na Inglaterra, para lutar contra a escravidão. É um exemplo em que a igreja, na história, estava cumprindo o seu papel. Estava lutando contra as influências erradas do mundo e trazendo um aspecto do reino de Deus, que a gente tem falado sempre, que a igreja nunca vai vencer totalmente antes da volta de Jesus, mas nós podemos e devemos exercer uma influência. Ok, mas
o que acontece quando Israel, ao invés de buscar, ao invés de influenciar o mundo para Deus, quando Israel busca apoio do mundo para se proteger. E isso é muito sério. A história de Acaz é exatamente isso. Além disso, nós ainda vamos ver, mas já falando assim, num momento que eu acho que é depois dessa história, Deus não permitiu realmente que Síria e Israel dominassem Judá. Eles tiveram uma grande vitória, mas agora nesse momento Acaz está com medo. Isaías vem e fala: não temas, não precisa se preocupar, esses dois, Israel e Síria, não são de nada, eles vão acabar. É bom quando você lê uma história, você não sabe o que vai acontecer, causa um certo suspense, mas eu vou falar com vocês o que aconteceu, porque a gente precisa entender o contexto, e quem leu a Bíblia já sabe também. O que aconteceu nessa situação? Isaías estava dando uma chance para Acaz, como rei de Judá, para confiar nele. Falou assim: olha, estou dando uma chance, confie em mim, coloque a sua confiança em mim, apesar de tudo que você já fez ao contrário, mas agora você está em perigo, agora é um momento que você poderia voltar seu coração e confiar em Deus. Confie em mim que esses dois inimigos seus vão ser derrotados. Acaz: não vou pedir sinal e tal. Nós vamos continuar lendo para ver o que Deus falou com Isaías para falar com Acaz. Mas só para a gente ver o final da história, porque é importante você ver esse contexto aqui. O que aconteceu? Acaz não confiou em Deus. Aí a gente tem que voltar para 2 Crônicas depois para ver isso. O que Acaz fez? Ele não pôs a confiança em Deus, como ele teve chance aqui, mas ele estava sendo atacado por dois países. Um era irmãos Israel, né? Povo de Israel também. E o outro era Síria. Mas quem que era a potência que estava crescendo nessa época, que estava a ponto de dominar todos os países em volta? A Síria, que fica no país hoje que é chamado Iraque. E não é interessante saber que esses dias está havendo uma batalha feroz contra o ISIS na cidade de Iraque, chamado Mossul, que é muito próximo a onde era Nínive, que era da Síria. Não é interessante isso? É muito sim, assim, esses lugares bíblicos ainda são lugares muito importantes no mundo de hoje, né? Então essa guerra que vocês estão vendo nas notícias, que, né, os exércitos do Iraque estão expulsando o ISIS de uma dos redutos principais deles, é a cidade, assim, é próximo, né? A cidade que era Nínive, ok? Então Acaz, ao invés de falar assim: Deus me proteja, Deus eu confio em ti, não, ele não confiou em Deus. E o que ele fez? Ele mandou mensageiros para a Síria e falou: eu sou teu servo. Olha que humildade, né? Eu sou teu servo, venha e me livre desse perigo. Ele buscou apoio na Síria, e a Síria atendeu, por um preço meio caro, mas atendeu. E depois nós vamos ver que no fim não foi bom, né, para Judá. Mas no momento resolveu o problema, porque a Síria veio e derrotou os dois inimigos de Acaz, e até cumpriu o que Deus estava falando. Deus ia fazer de outro jeito, mas Acaz confiou na Síria. De todo jeito, provavelmente, Deus ia usar a Síria para derrotar esses dois inimigos. Só que Acaz se sujeitou à Síria ao invés de sujeitar a Deus. E depois nós vamos ver que aquilo foi pior. Mas além disso, o que eu ia falar sobre essas flechas vermelhas, além disso, olha o que Acaz foi capaz de fazer. Ele viu que Síria, Damasco, né? Síria foi derrotada pela Assíria e ele ficou livre. Acaz foi para a Síria, e viu lá um modelo de um altar.
Isso nós vamos estudar mais na frente, mas só para vocês verem. Síria foi derrotada, foi um inimigo derrotado pelo novo aliado de Acaz. Mas ele pegou esse país derrotado e pegou o modelo do altar e trouxe para dentro do templo de Deus. Então, assim, é exatamente o contrário do que Deus queria, né? A influência vindo de fora e o apoio vindo de fora. E quando nós buscamos apoio, quando nós pensamos que um determinado governo, quando nós pensamos que a força do Estado, quando nós pensamos que esse sistema, que no final das contas vai se fortalecer cada vez mais para desafiar o reino de Deus, todos os impérios, todas as forças econômicas, hoje nós temos, muitas vezes a gente vê na história, os impérios, império dos muçulmanos, dos otomanos, império da Inglaterra. Hoje os impérios são muito econômicos, né? Então os impérios econômicos são tão fortes e tão cruéis, às vezes mais cruéis, do que os sistemas políticos, né? Então, assim, é muito interligado. Mas esses sistemas, todos eles, vão resultar numa grande aliança final, que fala no Apocalipse 17, 18, que os reis vão juntar, vão dar todo o seu poder para a besta, e a besta vai dominar o mundo, vai ter uma derrota. Tem dois tipos de derrota. Uma derrota é essa derrota da influência, é essa derrota da fraqueza, de ser dominado pelas forças do mundo. Mas a outra derrota é positiva, porque a Bíblia fala que a igreja, o reino de Deus, aparentemente vai ser derrotado, como Jesus aparentemente foi derrotado na cruz. Então, gente, eu não sei o desenrolar das coisas, eu não tenho nenhum mapa escatológico, eu não tenho, assim, a sequência de eventos. Eu não sei se nós, no Brasil, no mundo ocidental, no mundo todo, eu não sei se nós vamos viver um período agora melhor, com mais liberdade, com mais valores cristãos. Não está me parecendo isso. Mas muita gente está esperando que governos eleitos, ou que governos de um tipo ou de outro, vão proteger a igreja, vão proteger a sociedade, vão colocar os valores de Deus na sociedade. Os governos, mesmo em países chamados cristãos, não vão fazer isso. Agora, quando que vai acontecer, eu não sei. Mas quando nós buscamos apoio da Síria, é um mau sinal. Porque isso é uma porta aberta. Quando Acaz buscou apoio da Assíria, pouco tempo depois, a Síria estava quase tomando todo Judá também. Então, ele fez aliança com a cobra que ia mordê-lo depois. Então, isso é muito sério. Nós precisamos entender o que está me pesando muito nesses dias. A igreja precisa estar preparada para tempos difíceis. Deus dá intervalos, Deus dá momentos de respiro, de alívio, mas o caminho, a direção em que o mundo vai, eu pessoalmente, estou dando a minha opinião, por todas essas coisas que estou falando, eu não vejo a sociedade no Brasil, nos Estados Unidos, tendo um sistema educacional mais temente a Deus, com valores cristãos, ensinando as crianças quem é a família, como deveria ser. Eu não vejo isso. Lógico que nós lutamos para isso. Lógico que se você tiver alguma possibilidade de influenciar, de lutar para que as crianças na escola, para que haja pessoas de influência no governo, não estou falando nada contra isso. Mas eu não vejo a sociedade do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos, de lugar nenhum, sendo um lugar mais cristão. Eu não vejo isso acontecendo. Porque tudo que está caminhando é essa formação de uma grande aliança, de um grande poder que vai lutar contra o reino de Deus. E aparentemente a igreja será derrotada.
Pode ver lá em Daniel, em Apocalipse 13, fala da besta e de repente fala assim, foi dado, quer dizer, Deus permitiu, foi dado poder à besta para lutar contra os santos e vencer. Meu Deus, como que Deus pode ter dado poder à besta para vencer os santos? Mas não é vencer nesse sentido aqui, é uma derrota que traz vida, porque a morte traz vida no reino de Deus. Através de nós entendermos nossa fraqueza, através de nós não recorrermos às outras fontes de poder e proteção, nós começamos a ter essa confiança que Deus estava querendo falar com a casa. Confie, tome cuidado. Eu li para vocês domingo passado em Mateus 24. Tome cuidado, confie, não tema. Mas Deus, se o Senhor está falando que as coisas vão ficar piores, eu não vou ter medo? Não, não é para ter medo. Não, vocês vão morrer, mas não é para ter medo. Vocês vão morrer, vocês vão perder, vocês vão poder perder influência num certo sentido. Mas é quando a igreja está sendo fiel a Deus, aí é que ela vai ter influência. Ela vai ter influência. Agora, eu não sei como isso vai acontecer, um grande avivamento nos últimos tempos, eu sei que essas coisas vão acontecer. Eu não sei dizer na sequência, eu não sei o que vai acontecer primeiro, mas eu estou só falando os pontos que eu vejo do tempo do fim. Que o sistema todo, que é totalmente interligado, político, econômico, cultural, tudo vai juntar para formar um sistema que vai se levantar contra Deus e vai dizer, nós não precisamos de Deus. Os cientistas estão falando que não precisam de Deus para entender o universo. Os políticos acham que não precisam de Deus. Então nós estamos cada vez mais achando que nós podemos resolver nossos problemas sem Deus. E isso vai acontecer com mais força. A sociedade em que nós vivemos, a sociedade dessas crianças pequenas que nós estamos vendo hoje, eu creio que vai ser uma sociedade hostil, vai ser uma sociedade que não vai temer a Deus, mas a igreja vai se fortalecer em Deus, a igreja vai aprender a confiar em Deus, a igreja vai ser mais fiel a Deus do que é hoje. No meio, nós hoje temos muita facilidade, mas nós estamos tendo todas essas flechas influenciando a igreja, mas a igreja vai começar a ser mais preparada, mais confiante em Deus, ainda que tenha que passar por perseguição, ela vai ser fiel a Deus, e aí ela vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Jesus vai falar assim, essa é a noiva com quem eu posso casar, essa é a base do meu reino na terra, porque é um povo que confia em mim e não nas outras fontes de poder. Então isso vai preparar o caminho e vai ter avivamentos, vai ter Deus agindo. Então eu não sei colocar tudo isso na sequência, mas são os fatores que a gente vê, ok? Então são mais ou menos essas. Eu queria que vocês vissem essa relação de Israel com as nações, como naquela época era Israel em relação às outras nações, hoje é a igreja em relação às potências do mundo. Pode ser o Estado, pode ser aquilo que domina nossa cultura, as forças culturais, as forças educacionais, as forças em todas as áreas fazem parte, né? Agora, nós somos chamados para nunca fazer parte de nada? Não, nós somos chamados para estar no meio, dando testemunho de algo que vem de Deus, né? Então é muito complexo tudo isso, mas aos poucos, né, a minha oração é que Deus nos faça entender. Eu estou colocando para vocês até onde eu consigo enxergar. Não é a última palavra, não é a única palavra, mas é assim que eu vejo, né, as coisas acontecendo. Ok, então voltando para Isaías. Nós estamos aqui, né? Deus falou com Acas, confia em Deus, depois falou, peça um sinal. Aí Acas não quis pedir um sinal, e Deus falou assim, tá bom, você não quer um sinal, mas eu vou dar um sinal. Você não quis, mas eu vou dar, assim mesmo. Versículo 13. Então Isaías disse, ouvi agora o caso de Davi.
pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Gente, essa passagem aqui, não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, todo mundo sabe, e o nosso problema como leitores meio, como é que eu posso dizer? Nós somos leitores parciais da Bíblia, assim, a gente não lê a Bíblia no contexto, a gente tira coisas assim. Então, olha esse versículo 14, olha, é um dos versículos mais famosos da Bíblia, mais famosos do Velho Testamento. Então, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. De quem que Isaías está falando? De quem que Deus está falando? Claro que é Jesus. Eu posso falar com toda certeza. Por que eu posso falar com toda certeza? Porque o Novo Testamento, em Mateus 1, cita, né, que quando vocês conhecem bem a história, né, Maria, né, estava já noiva, né, de José, e de repente ela ficou grávida. E José, pensando assim, só tem um jeito da moça ficar grávida, né? Não foi comigo, então eu não posso casar com ela, mas eu não vou fazer uma desfeita, eu vou fazer um negócio meio assim, sem chamar muita atenção, eu vou romper o noivado e pronto, acabou. E aí o anjo de Deus aparece para José num sonho e fala assim: olha, não faça isso, a sua noiva, ó, a gente podia ser um anjo, mas falar um negócio desse, né? A sua noiva não teve nada com outro homem, o que ela tem foi pelo Espírito Santo. Tá, me conte outra. Aí é um sonho, né? É um sonho, eu sonhei um negócio, né? Então, né, como é que foi isso, né? E aí, no contexto do relato de Mateus, pode até parecer que o anjo falou com isso no sonho. Eu acho que não foi, mas Mateus colocou. Mas, assim, é na sequência do sonho, então até dá para você imaginar que o anjo falou com José. Mas, ou um dos dois, ou o anjo falou, ou simplesmente Mateus escreveu, porque Mateus, todo mundo, né, concorda que Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus. Então Mateus, mais do que qualquer outro, os outros também citavam, mas Mateus fazia muita questão de citar o Velho Testamento, que eram as escrituras dos judeus. Então Mateus, ele cita esse texto e fala assim: como está escrito no livro de Isaías, a virgem conceberá e terá um filho, e o nome dele será Emanuel. Então nós temos certeza bíblica de que esse texto está se referindo a Jesus. Mas aí quando você lê esse texto no contexto, é um pouco mais difícil de entender. E tem várias coisas, né? E Deus permite isso, porque Deus, Ele fala as coisas, Ele prevê. Está aqui uma passagem escrita mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Então, assim, é fantástico. A virgem conceberá, né? Mas no contexto ali, provavelmente Isaías mesmo não tinha noção do que ele estava falando. E a gente vai ver assim, é um texto muito controvertido. Uma das razões não quero entrar muito nisso, que não tem tanto a ver com o nosso assunto, mas só para vocês saberem, a palavra que ele usa para virgem não é a palavra normalmente usada no hebraico para virgem. Então, quando ele falou assim, a virgem conceberá, essa palavra virgem usada aqui é uma palavra que era uma mulher não casada, então ela seria virgem, mas não estava enfatizando a virgindade dela, estava enfatizando que ela era uma moça pronta para casar, mas não casada ainda. E algumas pessoas consideram que era uma pessoa já comprometida, como era o caso de Maria, né? Ela era virgem, mas ela já era noiva, né? Então vamos dizer assim, se sendo noiva, mesmo sendo noiva, ela tivesse tido um caso com qualquer outro homem, ela estava cometendo um pecado muito sério.
Então, assim, tem várias considerações em tudo isso. Mas os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, eles usam essa questão da palavra e eu fico pensando, gente, Deus permitiu isso. E mesmo porque naquele momento que Isaías estava falando com Acaz, Deus falou assim, peça um sinal grande. Não, Deus, eu não vou pedir um sinal. Aí Deus falou assim, eu vou te dar um sinal. Deus deu um sinal grande, porque uma virgem conceber e não só assim o fato assim que para a Bíblia assim, claro que a virgindade é importante, mas a coisa mais importante é que Deus se tornou carne. Esse é o grande milagre. Mas Acaz não entendeu isso, e eu acho que nem Isaías estava imaginando isso, porque você vai ver na sequência que ele usa Deus conosco no próximo capítulo 8, como se era algo que Deus estava fazendo ali naquele momento. E Deus faz isso. O que Deus estava dando como sinal, olha, vamos na sequência. Então é muito interessante como Deus pega algo que no momento pode parecer uma coisa super comum. Na verdade, o que aconteceu aqui para Acaz? Qual era o sinal para Acaz? Ia ter uma mulher pronta para casar, ia casar e ter um filho. Normal. O sinal aqui nesse contexto é o que vem depois. Manteiga e mel, versículo 15, comerá até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ele vai comer manteiga e mel. Isso também é uma coisa bem obscura, que tem várias opiniões, mas a gente pode, por enquanto, não pense muito nisso. A ideia principal aqui vai nascer uma criança. Essa criança vai comer, né, vai ser alimentado normalmente, mas antes, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, quer dizer, até ter uma idade. Algumas pessoas falam que a idade que eles consideravam que uma criança chegava ao ponto de ter discernimento do certo e errado é como se fosse aquela idade de 12 ou 13 anos, né, quando uma criança era reconhecida assim como quase que um adulto, né? Então, na verdade, versículo 16, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. E isso aconteceu literalmente, porque dentro desse... Assim, veja, a gente não sabe o ano exato que isso aqui foi falado, mas bate exatamente com o período aproximado, que levou para o rei da Síria, dentro de 12, 13, 14 anos, a partir desse momento, a Síria veio e arrasou Damasco. Damasco foi primeiro, acho que foi dentro de 3 ou 4 anos. O rei da Síria acabou com Damasco. Então não demorou muito que Acaz, o que Deus estava dando? Deus que deu chance para Acaz pedir um sinal ali no momento. Peça um sinal, peça que chova agora, peça que, sabe assim, ele podia pedir um sinal, ia acontecer na hora, eu creio, porque Deus queria dar chance para ele crer. Mas como ele não quis o sinal, Deus deu um outro tipo de sinal. O que é esse outro tipo de sinal? É um sinal que você não acredita que eu estou falando a verdade. Tá, então eu vou falar uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. Não ia acontecer ali no momento. Ele não ia ter nenhuma prova ali no momento. Mas dentro de alguns anos, 12, 13, 14 anos, esses 2 reis, eles vão ser totalmente subjugados, eles vão acabar, eles não vão existir mais como potência. Damasco foi dentro de poucos anos, 3, 4 anos. E, como eu falei, a nação de Israel, as 10 tribos, ainda teve o outro rei, Oséias, o último rei de Israel, que governou 9 anos, então vamos colocar 3 anos antes, sim, 12, mais ou menos esse período que estava falando. Então, quando isso aconteceu, Acaz iria saber, no caso, Acaz, quando aconteceu a última parte, Acaz já tinha morrido. Mas ele viu a primeira parte, ele viu a nação da Síria ser arrasado. Então Deus deu um sinal
Mas esse sinal, ao mesmo tempo, e é isso que Deus faz, eu queria entender mais, eu acho que tem muito mais coisas escondidas aqui, mas Deus estava dando para Acaz um sinal que tinha um outro significado lá na frente, porque realmente essa palavra que ele falou, uma virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será Emanuel, e isso só se cumpriu mesmo em Jesus. Nós não temos nem notícia que vai nascer um outro filho para Isaías, que não se chamou Emanuel, mas que provavelmente foi o cumprimento imediato dessa profecia. Mas muitas profecias são dadas com um cumprimento imediato e outro bem, porque aí você pensa, mas não cumpriu tudo. Elias virá, aí veio João Batista, o anjo falou com Zacarias, ele virá no poder de Elias e tal, só que João Batista não fez tudo o que Elias tinha feito, né? Não foi um cumprimento completo. Então você entende que cumpriu, mas não cumpriu. E tem muitas coisas assim, muitas e muitas profecias, que você fala, essa profecia parece que já cumpriu, mas tem uma parte que não se cumpriu totalmente. Então, muitas profecias, para a gente entender, Deus está dando assim, olha, eu quero que vocês vejam que quando eu falo, acontece. Só que eu estou pensando em algo lá na frente. E isso, quando você vê todo esse cenário, que nós não vamos ter tempo de ir até o fim aqui hoje, mas quando você vê toda essa mensagem que Deus está dando para Isaías, na verdade, Acaz não entendeu, nem chegou, ele não passou desse ponto aqui. Mas Deus continuou falando, e tem o capítulo 8, 9 e 10 de Isaías, para mostrar que tinha muito mais. Quando Deus estava olhando para a situação, naquele tempo, ele já estava olhando lá na frente e pensando, ele estava pensando na época que Jesus veio, que foi realmente o Deus conosco, mas ele também estava pensando sobre a época que nós estamos vivendo, que mesmo o nascimento de Jesus não vai até o fim de toda essa profecia, ok? Então, é muito... Eu olho isso, eu sei que é um pouco difícil, um pouco complicado, mas eu olho para isso e falo assim, gente, Deus é tremendo, ele esconde coisas, ele tem, sabe, assim, aquela... Né, tem muitos filmes que tem seriados, assim, o cara manda uma mensagem, mas a mensagem não é o que você está lendo ali, tem uma coisa escondida, né? Ele falou isso, né? Ele tem uma imagem que mostra isso, né, os filmes mostram muito esse tipo de código, né? E Deus escreveu em código que muita coisa naquela época eles não tinham, nem Isaías, que era o profeta de Deus, ele não tinha condições de entender tudo. Daniel não tinha condições de entender tudo que Deus mostrou para ele, mas ele anotou, ele escreveu. Ainda bem que, você já imaginou assim, eu não vou escrever isso aqui porque eu não entendi o que Deus falou, né? A gente que ia perder, né? Assim, eles escreviam, né? João no Apocalipse viu os trovões e ele ia escrever, Deus falou assim, não escreva, mas ele escreveu que teve os trovões, só para a gente ficar pensando, gente, o que eram esses trovões que João viu e que não foram registrados para nós, né? Então tem muita coisa na Bíblia que é escrita que os próprios profetas ou homens de Deus daquela época não entendiam. Ok, nós só vamos prosseguir um pouquinho mais, eu só quero, talvez que vocês vejam, acho que eu vou até o final dessa sequência, só para vocês verem em linhas gerais, daí na semana que vem a gente continua. Então, Deus deu um sinal, Deus deu um grande sinal, até o versículo 16. Então, na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. Então Deus estava falando, você está com medo desses dois inimigos, essa criança que vai nascer agora, antes que ela atinja uma certa idade, os dois países que você está com medo, eles não vão representar perigo nenhum. Agora versículo 17. Porque você lembre bem da sequência aqui, por isso que é importante entender, não tirar os versículos do contexto, mas seguir certinho para entender que Deus não estava dando uma coisa solta. Ele falou, confie em mim, peça até um sinal. Não, eu não quero pedir sinal. Tá, eu vou dar um sinal. Até aqui, Deus ainda está sendo bonzinho com Acaz, não está?
Porque mesmo o sinal está dizendo, ó, você não quer confiar, mas mesmo assim eu estou falando, esses dois seus inimigos, eles vão deixar de existir. Então até aqui, mesmo Deus falando bravo com a casa, ele não está falando, agora vem. O sinal de Deus é Deus conosco. Está aqui embaixo de novo, né? Deus conosco. Mas Deus conosco é maravilhoso quando você está do lado dele. Mas Deus conosco, quando você não está do lado dele, é um perigo. E é isso que Deus começou a falar agora, porque versículo 17. Mas, essa palavra mas, né? Mas, o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, por quem? Pelo rei da Síria. Gente, Acaz não tinha nem mandado, pelo que a gente entende, né? Ele não tinha ainda mandado os mensageiros. Então Deus estava dando chance. Você vai confiar na Síria? Pois é, eu vou te falar o que a Síria vai fazer com você. Pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Ok, então agora só vou... Então esse aqui é confiança errada. Ok? Ele teve confiança errada. Quando você confia em algo que não vem de Deus, que não é Deus, a fonte não é Deus, pode trazer um alívio temporário. Você confia, você recorre a algo que não é Deus. Aquilo que você confiou, em quem você confiou, se torna o inimigo que vai destruir você. Então é isso que ele está falando. Você não vai confiar em mim? Você vai confiar na Síria? Tá, eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai confiar na Síria e não é esses dois inimigos que vão te destruir. Quem vai te destruir é esse que você está querendo, que você acha que a sua segurança está nele. Então, a confiança errada. Tá? No capítulo 8 é um pouco difícil explicar isso sem ler. Então isso aqui vai ficar para domingo que vem. Mas ele volta a falar de um filho que nasce no capítulo 8. Só dando uma pincelada para você ver para onde que vai. Então ele termina o capítulo 7 falando sobre essa confiança errada. E falando que vai ter destruição. E aí que ele fala que essa manteiga e leite que a criança vai comer. Por que vai comer manteiga e leite? Porque vai destruir todas as vinhas, toda a lavoura, toda a agricultura, só vai sobrar umas vaquinhas e poucas pessoas. E a única coisa que eles vão ter para comer é manteiga e mel, né? Que fala, né? Versículo 15, manteiga e mel. E ele fala isso de novo no versículo 22, porque eles vão comer isso porque não tem mais lavoura. Então, inicialmente parece, nossa, manteiga e mel, coisa assim de fartura, de abundância, é uma comida rica, tal, mas na verdade eles vão ter só isso para comer, porque a lavoura vai acabar. Então tudo isso faz parte do juízo que Deus vai trazer sobre a nação de Judá por confiarem na fonte errada. Mas depois no capítulo 8 ele fala sobre Deus conosco de novo. E nós vamos ver em que sentido que ele fala, tanto no sentido negativo como no sentido positivo. E ele mostra que Deus, no capítulo 8 ele vai falar, Deus é um santuário. O que é um santuário? Um abrigo. A gente pensa em santuário como lugar de adorar, e é também, mas ele usa santuário como um lugar de refúgio. Então Deus é um refúgio, é um santuário, mas ele também é uma pedra sobre quem tropeçar, vai trazer juízo sobre a pessoa. Então ele mostra que Deus conosco tem essas duas conotações: aqueles que confiam nele e aqueles que não confiam nele. Então Deus conosco é maravilhoso se nós estivermos do lado dele, né? Depois ele fala de um tempo de espera. E por fim, no capítulo 9, um filho nos nasceu. Ele volta a falar do filho que vai trazer esperança para nós, ok? Então isso é mais ou menos para você entender a sequência, mas na semana que vem a gente volta a falar sobre esses pontos que não vimos ainda. Mas a essência da mensagem é essa, que apesar
de Acaz está confiando nas pessoas erradas, nas fontes erradas de proteção. Deus tem algo esperando, Deus tem algo preparado, Deus tem um plano. E o plano dele é através de Deus conosco, Jesus. Então, vem muitas forças contra a igreja também. Se nós confiarmos nas fontes erradas, nós vamos nos dar mal. Mas vai haver, tem esperança. Deus vai levantar, Deus não vai ficar sem pessoas que confiem nele. E ainda que seja muito difícil para nós confiarmos nele, se nós nos abrirmos para ele, ele vai nos dar condições de confiar nele. Então isso, ele não só manda fazer uma coisa difícil. Deus, como é que eu confio? Ele também nos dá os meios para confiar nele. Amém? Senhor Deus, nós reconhecemos que vivemos em tempos importantes, não sabemos qual é o momento exato, mas tudo indica que nós estamos realmente chegando cada vez mais próximo ao fim. Tem várias coisas acontecendo que foram previstas nas Escrituras. Nós vemos muitas forças mundiais ajuntando. Não sabemos exatamente como vão surgir, como vão agir nos próximos dias. Não sabemos se o Senhor vai nos dar um tempo de bonança, um tempo de avivamento, um tempo assim de graça, ou se nós já estamos entrando no olho do furacão. Mas, ó Deus, sabemos que seja como for, o Senhor tem um plano, o Senhor tem algo preparado, e nossa tarefa é realmente aprender a olhar para Ti dentro das tempestades pequenas, porque nas maiores nós vamos realmente ter mais facilidade, nós vamos ter visto como o Senhor é fiel, como o Senhor age quando nós dependemos do Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, em todas as nossas situações atuais, na nossa situação hoje, que o Senhor venha, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a colocar nossa confiança em Ti, Senhor. Nós não queremos fazer disso uma frase, um termo banal. Nós queremos realmente aprender a confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que o Teu propósito chegue ao final, para que o Senhor possa falar, realmente agora eu tenho uma base, eu posso voltar para a terra, eu tenho uma noiva que confia em mim e que deseja estar comigo em qualquer situação. Senhor, que isso seja uma verdade cada vez mais forte nas nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.